Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo de número 19. Lucas capítulo 19. Faltou bastante gente, né? Eu encontrei com o pastor estava conversando com o pastor Marcelo aqui antes de começar o culto. Aí estava falando, pelos eventos, pelas coisas que tem hoje aí, eu acho que é só a gente. E você ainda veio. Glória a Deus pela sua vida. Bastante evento, final de ano vai pegando, né? Vai sobrecarregando. Até a confraternização da igreja, a gente se programou em fazer uma, por fim foi feito duas, fora ainda alguns departamentos que fizeram no particular, nos departamentos. E glória a Deus, né? Sinal que o povo está festejando. Lucas, capítulo de número 19, nós vamos conversar um pouco sobre, a partir do verso 11. Eu queria fazer uma pergunta. E aí, Christopher? Bom, filho? Qual que é a sua expectativa quando se fala sobre Jesus? O que vem na sua mente? Jesus está contigo. Alguma coisa veio na sua mente. Eu não vou pedir para você falar, apontar, mas... Obrigado, Mazé. Mas alguma coisa vem na nossa mente. Tipo assim, Jesus está comigo, então vai dar certo. Jesus está comigo, então vai acontecer o que eu espero que aconteça. E de uns tempos para cá nós temos falado muito sobre isso, né? Batido muito no ponto da fé, e a fé com a motivação correta, a fé com o propósito do que Deus quer de nós. E nós criamos muitas expectativas. E faz parte, por quê? Porque Deus faz mesmo. E assim como o pastor Marcelo estava orando aqui, a gente não prega o evangelho da prosperidade, mas também nós temos que tomar cuidado para não pregar o evangelho da miséria. Porque Deus faz. A gente tem que tomar cuidado para não parecer nas pregações, não, Deus não cura, Deus não faz milagre, Deus faz. É a nossa expectativa que precisa estar alinhada. Por quê? Porque senão a gente vai se frustrar no dia que Ele não fizer. E o dia que Ele não fizer, e posso falar um segredo para você? Vai ter muitos dias que Ele não vai fazer. Por falta de capacidade? Não. Mas porque tudo que Ele faz vem dentro de um propósito, não é simplesmente fazer por fazer para você olhar e falar, nossa, Ele é o cara, Ele é poderoso, não, tem um propósito. Você vai encontrar os milagres de Jesus na Bíblia, e você vai ver que tinha propósito, tinha o porquê, tinha a ver com as palavras que Ele estava pregando, tinha motivos de fazer, ele se preocupava em ensinar com os milagres, não é simplesmente fazer por fazer, e nem para mostrar simplesmente que Ele tem poder e é capaz de fazer. Sabe aquele negócio que se nós tivéssemos esse poder de fazer milagre, a gente traria a pessoa aqui no púlpito, entrevistaria e faria para promover o homem, como se nós fôssemos capazes. Pastor, por que o pastor está falando isso? Porque quando você abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, do verso 1 a 11 é o texto conhecido, 1 ao 10, né? Sobre Zaqueu. Só que quando chega no verso 11 em diante, você vai ver que tem um povo ouvindo o que Jesus está ensinando, e eles têm uma expectativa sobre Jesus. Eles têm algo em mente quando se fala de Jesus, e talvez é o que acontece com a gente, isso que está na mente do povo. Eles estão imaginando que Jesus era o Salvador da pátria que eles estavam esperando. E a verdade é, Jesus é o Salvador? Sim.
Do jeito que a gente vai falando, dá até medo de responder, né? Tipo, é pegadinha. Não, mas ele é o Salvador. Se tem alguém que é o Salvador, esse é Jesus. A grande questão do verso 11 é que eles esperavam que Jesus era o Salvador para tirar o povo judeu da mão, da opressão dos romanos, naquele tempo. Vamos ler o verso 11? Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém. Jesus estava perto de Jerusalém, conta uma parábola para o pessoal que está vendo a história lá do Zaqueu. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Essa palavra imediatamente que pega, Lucão. Por quê? Porque nós criamos expectativa que Deus faz, mas nós queremos que Ele faça imediatamente. É por isso que muitas vezes nós estamos animados, e passam os dias, nós já não estamos mais tão animados como estávamos dias anteriores. Porque nem sempre Ele vai fazer imediatamente. Por quê? Porque Ele não trabalha segundo a minha ordem de emergência. É a ordem dEle, tem um propósito dEle. Ele veio para se manifestar, Ele veio para libertar o povo, e até aí está tudo certo, mas o que o povo esperava que seria imediatamente. E aí Jesus, Ele propõe uma parábola que nós vamos ler, e propõe a parábola para explicar para o povo assim, ó, eu vim para libertar sim, mas é no meu tempo e não nos seus. O que Jesus está falando é, eu tenho poder para fazer sim, posso fazer sim, mas é no meu tempo. Ele faz uma parábola porque o pessoal está esperando que é agora, e ali ele conta uma parábola, e deixa eu não sei se é parafrasear, eu ouço os pregadores, aí eu não sei o que significa as palavras direito, mas deixa eu explicar para você o que quer dizer, aqui na história, porque ele vai falar de um certo senhor, e esse senhor é uma analogia sobre o próprio Jesus, que ele vai, ele sai, ele deixa algumas coisas com algumas pessoas, e essas pessoas somos nós. E aí nós vamos ver que existem alguns tipos de pessoas, e o segredo, o ponto da mensagem é a gente analisar, sendo sincero, e ver qual tipo de pessoas estamos sendo nós hoje. E ali ele fala o que vai acontecer quando ele voltar. Então o Senhor sai, deixa algumas coisas com algumas pessoas, com essas coisas ficam algumas missões, para quando ele voltar, prestar conta dele, essas pessoas que receberam as coisas, prestar conta diante daquilo que receberam do seu Senhor. Jesus veio para o céu, veio do céu, pregou para a gente, deixou a gente com dons, talentos e missão a realizar, voltou para o céu, e ali ele voltará para cumprir o juízo. Aquilo que o povo judeu estava esperando na época de Jesus, ele ainda voltará para realizar. Olha a expectativa errada, porque eles estavam esperando que lá. Então vamos acompanhar essa história rapidinho, simplesinho. Ouvindo eles estas coisas, verso 11, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse, certo homem nobre, estamos falando do próprio Jesus, ele está usando uma analogia aqui, tá bom? Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhe 10 minas, e disse-lhes, negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro. As traduções já vai pegando, começa com mina, que já virou dinheiro esse negócio. A quem tinha dado dinheiro, verso 15 no meio, verso 15 inteiro para você acompanhar. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem
tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor disse: muito bom, muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Verso 22, mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou o homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Porque você não pôs o meu dinheiro no banco? Então na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda, mas a todo o que tem será dado ainda, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Pesado. Ele faz analogia depois de conversar com os homens e entender a intenção dos homens que esperavam que ele Obrigado. Aleluia. Entender que a expectativa dos homens é que ele seria o resgatador, seria o salvador para esse tempo, e ele faz analogia, ele fala: um homem tem posse, ele vai embora, ele sai, mas ele sai em uma viagem, ele sai numa missão, mas ele vai voltar. Ele pega 10 dos seus servos e pega 10 minas, distribui uma mina para cada um, 10 homens, 10 minas, distribui, cada um fica com uma mina. Não confunde com a parábola dos talentos, que é mais ou menos a mesma coisa, vai para o mesmo caminho, mas é uma outra parábola. E ele fala, olha, ele dá uma ordem aos homens, ele dá uma ordem a esse povo. Por quê? O verso 13 diz, ele chamou 10 dos seus servos, confiou-lhe 10 minas e disse: negociem até que eu vou. Ele não deu e ficou lá, faz o que você quiser. Não. O que ele entrega nas mãos dos homens vem seguido de uma ordem: trabalha com isso até eu voltar. Entenda que esse Senhor não está olhando e falando: quando eu voltar eu quero que você tenha multiplicado. Quando eu voltar, eu quero que você tenha multiplicado vezes 5, como foi um servo, ou vezes 10, como foi um outro servo. Não, ele simplesmente entrega algo nas mãos, e fala assim: trabalha com isso, negocia, até que eu volte. Quando voltar, não tem um resultado já programado de qual seria o nível da multiplicação. A única ordem que ele deu aos seus servos é: trabalha com aquilo que eu te entreguei. Só que nós, isso é muito autoexplicativo, nós estamos em cristãos aqui hoje. Eu acho que se faz até desnecessário explicar nos detalhes. Então nós entendemos que Deus entregou algo a nós, e
espera que nós venhamos trabalhar com o que Ele colocou em nossas mãos. Algo da parte dEle, isso fala da graça. Primeiro ponto. Por quê? Porque Ele distribuiu aos seus servos porque Ele quis, Ele não olhou, a Bíblia pelo menos não diz, e como é uma parábola, Ele não olhou capacidade, qualificação do servo, se merece, se deixa de merecer. Um merece mais, dá 2, 3 minas, outro merece menos, dá 1 mina só, outro é o cara, então entrega 10, não, ele pegou 10 homens, e entregou de modo igual para cada um, merecendo ou não, uma porção das suas posses para tomar conta. Isso fala da graça, que o Senhor confia em nós, não é questão de ser merecedor ou não, é de estar disponível e de ser servo dele. Ele entrega algo e fala, estou indo embora, estou saindo, mas a única ordem é, trabalhe com isso que eu te dei até que eu volte, e vai embora. Interessante você observar que ele entrega para 10, e só aparecem 3 na história, porque quando ele volta, e sendo bem simples e direto aqui, quando ele volta, ele vai voltar, e os homens vão prestar conta, não é pelo que conseguiram granjear, é por ter trabalhado enquanto ele estava ausente. Eu estive ministrando aqui, não sei se foi no domingo agora, ou no outro, falando que a gente, quando nós precisamos analisar a nossa vida e as nossas motivações, porque corremos o risco de entrarmos num ativismo e nos preocuparmos muito em dar resultados, quando na verdade, se estamos simplesmente trabalhando com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, resultados são automáticos. E quando nós começamos a nos preocupar com os resultados, é bom nós pararmos e fazer uma autoanálise, porque pode ser e provavelmente pode acontecer e provavelmente está acontecendo, que a minha preocupação é mostrar para alguém o que eu estou fazendo. E esse alguém, quando eu estou preocupado em dar resultados, eu estou preocupado com o fruto do que eu estou fazendo, geralmente não é o Senhor da obra, porque o Senhor da obra espera nos encontrar trabalhando. Aquele que está trabalhando com aquilo que Deus confiou em suas mãos, não precisa se preocupar com resultados, porque os resultados eles são automáticos. Foi nesse domingo, porque é do Salmo 1 que eu falo isso, lembrei. Lembra que no Salmo 1, verso 3, se não me falha a memória, fala, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Existe o tempo certo daquele que está ativo e obedecendo a Deus dar o seu fruto. Então o que o Senhor aqui está falando é, trabalha, pega o que Deus entregou na sua mão e trabalha. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente fica muito focado em resultados, em números, em querer ver acontecer, e como nós muitas vezes não vemos nos nossos olhos físicos, no meio da nossa caminhada e do nosso trabalho, nós acabamos desanimando, abandonando aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Por quê? Porque no físico eu não estou vendo Deus fazer. E o detalhe que Deus espera de nós, porque quem dá fruto é Ele. Lembra Paulo falando? Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento é Deus que deu. Por quê? Porque aquele que planta e o que rega não são nada, nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas o crescimento vem de Deus. Então Deus espera que nós venhamos plantar, que nós venhamos regar, que nós venhamos exercer aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Eu creio que Deus está falando com pessoas que estão olhando, talvez analisando a sua vida e falando, eu estou trabalhando tanto, eu não estou vendo nada acontecer, pastor Marcelo. Eu estou correndo tanto, eu não estou vendo nada acontecer, eu não estou vendo minha vida sair do lugar, eu não estou vendo, quem sabe, a minha família, o ministério, sei lá o que é, que você tem corrido tanto e não está vendo acontecer nada. E Deus te trouxe aqui essa noite para falar, fica tranquilo, simplesmente não para de trabalhar, porque é o que o dono da obra confia e espera de você.
Continue trabalhando, continue fazendo, continue lutando, continue correndo. Não desanime porque não está vendo resultados com os seus olhos, porque o que Ele espera é que você não pare, que você não desanime. Porque uma semente plantada até ela crescer uma árvore, demora. Mas não é porque você não está vendo a árvore crescer e o fruto, que ela está parada, que não está acontecendo nada. Tudo existe um processo. Grandes coisas talvez era para ter acontecido na nossa vida, mas por não vermos o fruto daquilo e abandonarmos o processo, nós acabamos não colhendo dos frutos. Porque a demora do fruto me faz desanimar no processo. E aí eu abandono no meio do caminho e paro. Tanto que o Senhor voltou. Ele foi, deixou com 3 homens, enquanto ele vai, alguns homens pegam e faz uma comitiva e manda a mensagem para ele, falou, ó, avisa esse cara aí, que nós não queremos estar debaixo do poder dele. Eu não sei se são os 7 que não aparecem na história, é parábola, não é fato real, mas que tudo se conecta, talvez é os 7 que aparecem na história, mas quando você vai ver a história, ele pegou 10 dos seus homens, também dá a entender que tem mais além dos 10. Mas alguém se juntou com alguém e mandou uma mensagem para esse senhor, ó, não queremos que o Senhor reine sobre nós. E a grande questão é, eles estão debaixo da posse daquele cara, da terra daquele homem, daquele grande homem. É basicamente aquilo assim, ó, eu quero bênção, só que eu não quero estar debaixo de submissão da sua autoridade, e isso Deus, tá? Não estou falando de autoridade humana não, estou falando de Deus. Eu quero ser abençoado, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero que as portas se abram, mas estar debaixo de uma obediência, aí já é pedir demais. Então eles estão debaixo das posses daquele Senhor, mas mandam uma mensagem, eu não quero que o Senhor reine sobre nós. O Senhor voltou. O Senhor volta e vai procurar os homens e fala, e aí? Os homens olham para ele, vem o primeiro e fala, Senhor, o Senhor me entregou uma mina. Olha aqui que eu consegui granjear, que eu consegui multiplicar, agora eu te entrego 10 minas. Ele não dobrou, ele multiplicou por 10 aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E aí vem o primeiro relato do Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Ó, verso 15, verso 16, o primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu 10. Verso 17, o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Deixa eu te falar uma coisa, o bônus do Senhor para aquele homem foi aumentar o trabalho dele. Já parou para pensar sobre isso? Ele entrega uma mina, porque eu esperava que o bônus do Senhor seria um 14º, 15º, uma riqueza, uma casa. Não, ele volta, o homem falou, ó, trabalhei e com o que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu trabalhei tanto que eu multipliquei por 10. Aí o Senhor olha e fala, muito bem, meu servo, sabe o que eu vou te dar? 10 cidades para você tomar conta agora. Porque a gente olha e fala, poxa, agora ele é o cara de 10 cidades, vai cuidar de alguém para você ver que quer cuidar de 10 cidades. Eu não faço ideia. Eu apanho para cuidar de uma igreja que não tem 100 pessoas, você imagina. Eu aprendi, depois de pastorear a igreja, Lucão, orar para prefeito, orar para presidente, orar para empresário, porque assim, a cabeça desse povo de saber administrar, de receber crítica e absorver a crítica e saber administrar, eu admiro demais. Porque eu olho e falo, Deus, é igreja, é todo mundo crente, olha as lutas, as coisas que acontecem, eu falo, poxa, abençoa esse povo, dê capacidade às autoridades. É sério, gente, fala que eu sei que você dá risada, é um tom até humorado, mas é realidade. Você para observar, Deus deu tanto trabalho para o cara que foi bem.
que talvez se a gente olhar e falar, Deus, deixa quieto essa promoção aí. Volta, qual que é a expectativa que você tem de Deus? Deus vai me abençoar, vai te dar um monte de gente para você cuidar, está preparado? Deus vai me prosperar, o que é a prosperidade de Deus? Bônus de um trabalho bem feito, põe um monte de gente para você cuidar, fala, agora cuida. Agora aconselha, ora, tenha paciência, ajuda, administra, vai e faz. É a prosperidade de Deus na vida daquele que trabalhou bem trabalhado. Não é? Porque não fala de bônus. E assim nós temos falado sobre os heróis da fé. Sobre os apóstolos, você vai ver os apóstolos foram chamados por Deus, largaram tudo. Até um certo dia um chegou em Jesus e falou, ó Jesus, e sobre nós que largamos, o Senhor está falando aí daquele que não tem parte contigo, aquele que não larga pai, não larga mãe, irmão, sei lá, larga tudo as suas famílias para te servir, não tem parte contigo, ó Jesus, nós largamos tudo, ó, larguei minha família para lá, larguei minha profissão para lá, abri mão de tudo e estou seguindo o Senhor, o que vai acontecer com nós? Jesus falou, ó, vocês vão ter vida eterna tal, aí vai ver a história deles, um teve a cabeça cortada, outro foi crucificado de ponta cabeça, enfim, tudo morreu. Um foi preso, o próprio João, do amor, que inclinava sobre Jesus, vai ver lá, quando ele recebe a revelação do Apocalipse, está preso, numa ilha. Aí você fala, poxa, e aí? Eu volto à pergunta, qual é a sua expectativa sobre Deus? O que Deus espera de nós, será? Aí ele está lá, ó, primeiro 10, pô, multiplicou por 10, toma a responsa de 10 cidades para você cuidar. O segundo multiplicou por 5, interessante, os dois receberam o mesmo tanto, olha como é o Senhor, tá? Porque na verdade é a gente que se cobra em questão de resultado, eu estou batendo nessa tecla. É a gente que se cobra em questão de números e resultados do trabalho, quando na verdade o Senhor só espera que você use aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Acabou. Um multiplicou, recebeu 1, multiplicou por 10. Servo bom e fiel, toma conta aí de 10 cidades. O segundo recebeu 1 também. Ah, então multiplicou por 10, não, multiplicou por 5. É top, mas na cabeça humana e calculista, ele produziu metade do que o outro produziu. E para o Senhor, é servo bom e fiel do mesmo jeito. Está entendendo que a coisa é na nossa cabeça? A grande questão é isso que você conseguiu com o que eu confiei nas suas mãos? Você sabe, a gente sempre vai, quando fala sobre isso, a gente fala o que o Senhor confiou nas suas mãos? O que você está fazendo com o que o Senhor confiou nas suas mãos? Porque fato é, independente do que você está fazendo, um dia o Senhor vai voltar, e aí nós vamos precisar prestar conta com Ele. E aí tem o terceiro é, Senhor, ó, verso 20, então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei, embrulhada num lenço. Ele cuidou da mina. Pensa comigo. Ele cuidou. Ele não deixou aquilo se perder, ele cuidou. Para a gente perceber que só cuidar não é suficiente. Deixa eu ler o versículo inteiro e aí eu falo tudo de uma vez. Então veio outro servo dizendo, Senhor, verso 20, aqui está a sua mina que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Ele está olhando e ele está falando, Senhor, o que o Senhor entregou na minha mão está intacto. Só que eu não tive coragem de fazer nada além do que o Senhor entregou na minha mão. É tipo assim,
A gente vive um evangelho hoje, e não é só de hoje, é que hoje Deus me chamou para ser pastor, então a gente observa mais, mas eu percebo que não é de hoje. Muito passivo, tipo assim, eu não vou beber, eu não vou usar droga, eu não vou me prostituir. E eu acho que chegando diante de Deus apenas com isso, vai ser suficiente. Sabe, a santificação, que é necessário, pelo amor de Deus, não distorce o que eu estou querendo dizer. Mas, o fato de eu não fiz isso, eu mantive o talento, a mina que o Senhor entregou nas minhas mãos limpinho, intacto. E a gente esquece que a ordem do Senhor lá no começo da parábola, quando ele foi sair, negocie, trabalhe com aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Logo, apenas a vida de estilo cristão não é suficiente. Eu apenas não mentir é o que se espera de um cristão, mínimo possível, é o que se espera de um cristão, mas não é suficiente. Eu apenas ser uma boa pessoa é o mínimo que se espera do cristão, mas não é suficiente. Eu apenas não usar droga, não me prostituir, é o mínimo que espera de um cristão, mas não é suficiente para chegar diante de Deus e falar: eu só não fiz isso, tá, mas e o que eu entreguei nas suas mãos? O que você fez com o que eu entreguei nas suas mãos? A pergunta de Deus não é simplesmente o que você deixou de fazer a partir do dia que você se auto-intitulou crente. O que você deixou de fazer a partir do dia que você se auto-intitulou cristão. Não, é o que você fez depois que eu coloquei algo nas suas mãos. Logo, não é suficiente apenas falar: eu limpei, eu mantive limpo, eu mantive organizado, eu não quis me envolver com o mundo, mas eu também não quis me envolver tanto com as coisas de crente. Eu não quis me envolver com o mundo, mas eu também não me aprofundei na palavra, porque cada vez que eu vou me aprofundando na palavra, parece que é difícil seguir esse negócio da Bíblia. Então Deus, eu não fiz o que os outros fizeram. Mas e o que você fez com o que eu te entreguei? Porque verdade é, Deus entregou coisas para cada um de nós. Nem todo mundo vai pegar no microfone para pregar. Nem todo mundo vai tocar um instrumento. Nem todo mundo vai cantar. Nem todo mundo vai mexer num celular para evangelizar. Mas se você olhar, Deus te chamou para algo e confiou algo nas suas mãos. E a pergunta hoje para você é: tudo bem, o mínimo que espera do cristão é santidade, mas além da santidade, o que você está fazendo com aquilo que Ele confiou nas suas mãos? Esquece avaliar resultados e se preocupe em não deixar parado o talento que Ele colocou nas suas mãos. Esquece avaliar, por quê? Porque o que nos decepciona, o que nos frustra, que faz a gente ter altos e baixos, é por causa de resultados. Tem época que tem época que não tem. Então quando tem eu estou animado, quando não tem eu estou desanimado. Esquece avaliar resultado, mas não deixa parado aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ele volta, e o homem fala para ele: Senhor, eu sei que o Senhor é bravo. Olha a visão que ele tinha do Senhor. Olha a visão que ele tinha. Eu sei que o Senhor, quer ver? Verso 21. Porque tive medo do Senhor. O Senhor é um homem rigoroso. Ele coloca, rigoroso. O Senhor retira o que não depositou. Sabe o que ele está falando de Deus aqui? Você é ladrão. Como assim? Você está pegando o que nem foi você que colocou. É o português. E colhe o que não semeou. O que ele está falando é aquela conversa que a gente olha e fala: Deus, se o Senhor quiser salvar fulano, o Senhor é poderoso para salvar, o Senhor não precisa de mim. E a verdade é,
É verdade isso ou não é? Ele pode, ele realmente não precisa. Se Deus quiser salvar seu vizinho, se Deus quiser salvar seu marido, se Deus quiser salvar seu filho, Ele não precisa de você. Agora, se Ele colocou alguém nas suas mãos para você cuidar, Ele vai cobrar de você a vida dessa pessoa. Não adianta a gente fugir da responsabilidade e falar, o Senhor colhe onde não plantou. A responsabilidade é do Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor não precisa de mim. É verdade, mas Ele decidiu confiar em mim. E o que eu estou fazendo com a confiança dele? Ele olha para esse servo e fala, um é o servo bom. E a gente finaliza aqui, servo bom, 2 são servos bons. Esse terceiro, ele olha e fala, você é um servo mau. Era o verso 22. Verso 22, mas o Senhor respondeu, servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu o receberia com juros? O que ele está falando é o seguinte, diante de mim não adianta vir com desculpas. Diante de mim não adianta vir com os nossos argumentos, é muito bom para convencer o nosso líder. Hoje eu não posso ir na escala. O líder vai olhar e falar, amém, vai fazer o quê? Amém, está tranquilo. Se for preciso a gente fecha a porta, fica com uma porta só aberta. Os nossos argumentos é muito bom para convencer minha esposa. Hoje não vai dar para estar com a família, com os meus filhos, porque eu tenho muita coisa para fazer. Amém, faz parte dos nossos argumentos, convence os nossos irmãos, não vou poder estar presente, não vou poder comparecer, mas diante de Deus, Ele está olhando para nós e falando, se tu me conhece, se você achasse que eu sou rigoroso mesmo desse jeito, você teria trabalhado mais. Você teria feito mais. Então os argumentos que os homens aceitam, ou fingem que aceitam e deixam passar, diante de Deus não vai adiantar. Então falando, se você achasse realmente que eu sou esse cara que você está falando, você teria trabalhado mais. Se você realmente tivesse medo de mim, você teria trabalhado mais. Então não adianta vir com desculpa. E ali ele fala, olha, verso 23, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu o receberia com juros. Aí verso 24, e disse aos que estavam ali, tirem dele a mina, e deem ao que tem as 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem, será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Sabe qual que é o problema? Você já viu alguém criticando ou menosprezando o outro, talvez por, que ele tem tantos talentos, parece que Deus entregou tudo para um e não entregou nada para mim. Eu já me peguei muitas vezes com isso, entrega, a pessoa faz e tal, e aquela luta para conseguir o básico. Só que numa dessa, a gente se enquadra com esse povo falando, Senhor, o Senhor está tirando esse, está colocando naquele que já tem um monte, e Deus está falando, aquele que está trabalhando eu vou entregando. Volta, entregando o quê? Responsabilidade. É a premiação de Deus para o ser humano que está trabalhando, é responsabilidade, é trabalho, é serviço, é isso que Deus espera gente trabalhadora, gente que não sossega com aquilo que Ele confiou nas mãos, gente que não tem preguiça, que já que eu vou fazer, já que Deus me chamou para a obra, e eu vou trabalhar, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer com excelência, eu vou fazer sem preguiça, eu vou fazer o melhor que é possível fazer. É isso que Deus espera daquele que Ele confiou algo. Então, servo bom, 2, um que de uma mina conseguiu mais 10, outro de uma mina conseguiu mais 5, esse é o servo bom também. Aquele que escondeu tudo, servo mau, arranca o que ele tem e dá ao outro. Mas o outro já tem muito, mas o outro sabe trabalhar com o que tem.
pelo menos ele se esforça, ele corre atrás. E o que não tem agora, até o que tem, lhe será tirado. Deus está olhando para nós hoje e está falando, e aí? Vai deixar eu arrancar aquilo que eu confiei em você? Porque a palavra de Deus tem endereço. Pastor, mas então Deus já arrancou. Não, se Deus permitiu você vir na igreja hoje e ouvir essa palavra, é porque Ele ainda não arrancou o que Ele confiou em você. Senão, seria indiferente. E se Deus nos permite, se Deus nos dá um puxão de orelha, é porque Ele não está indiferente a nós, isso é bom sinal. Mesmo que esteja triste, mesmo que esteja bravo, pastor Jorge, pelo menos não está indiferente. Dá para consertar, dá para despertar, dá para olhar e falar, ó, faz tanto tempo que eu estou parado, faz tanto tempo que eu não estou fazendo, e isso não se diz apenas a talentos dentro de uma igreja, tá? Isso diz em você, na sua casa, no seu serviço, na escola, na faculdade, na sua vida, na internet, nas suas redes sociais. Isso diz respeito a tudo, ao que Deus confiou, ao que Deus te deu habilidade para fazer. Tá? Isso não diz respeito a, eu estava trabalhando no ministério e agora parei de trabalhar no ministério. Também, se tem alguém também, mas não é sim, limitado a isso. A grande questão é, o que Deus confiou em suas mãos? Só que aí tem o terceiro tipo de pessoa. Qual? O último verso. Verso 27. Mas quanto a esses, meus inimigos. Ó, 3 tipos de pessoa. Servo bom. Legal. Servo mau. Se Deus ainda está corrigindo o servo mau, é sinal que ainda dá tempo de trabalhar e fazer alguma coisa, então não é tão bom como o servo bom, mas ainda dá tempo. E aí tem o terceiro tipo de pessoa, inimigos de Deus. 3 níveis de pessoa, servo bom, servo mau e os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Aquele que lá no começo, quando o Senhor saiu, mandou a comitiva atrás dele, falando, ó, não quero que esse homem domine sobre nós. Inimigos de Deus é aqueles que estão olhando e falando, eu quero ser um frequentador de culto. Por quê? Porque é legal. Porque eu posso me auto-intitular crente, aí eu participo de um grupo de gente, de um povo, que tem confraternização, tem festa, tem culto, tem reuniões, tem alegria, mas na hora que a palavra confronta, como tem confrontado de um tempo para cá, fala, não, peraí, esse já não é para mim, esse já não, esse tipo de coisa não, isso aí é só para aquele que é bitolado, é só para aquele que quer ser aquele crentão, aquele santo, não é para meu tipo de, não, eu vou seguir minha vida, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou mentir, eu não vou enganar as pessoas, não, mas eu vou do meu jeito, sabe, aquilo que ele pede para eu abrir mão, não preciso, deixa quieto, eu sei cuidar da minha vida, eu sei fazer, ele está olhando e está falando, não está permitindo que eu reine sobre eles, são meus inimigos. Quando estamos apenas sendo o servo mau, ótimo, dá para corrigir, dá para melhorar, mas não queira ser inimigos de Deus. Pastor, quem são os inimigos de Deus? Aqueles que ouvem uma palavra de confronto e saem como se nada tivesse acontecido. Sabe assim? Sai constrangido com a própria vida, mas na hora que acorda amanhã, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu quero fazer. Eu ouço, eu fico constrangido, eu fico quebrantado, eu talvez tenha até vontade, mas chega no outro dia, eu volto a correr atrás das minhas próprias vontades, como se eu não tivesse ouvido nada, como se eu não tivesse sido confrontado, como se ele não estivesse falado. Quando isso acontece, eu estou mandando uma mensagem para Deus, eu não quero que o Senhor reine sobre mim. Dura coisa é ouvir isso do Senhor. Pastor, mas por que então? Porque eu tenho até hoje sido tratado como inimigo de Deus.
Eu me avaliando, me autoavaliando, eu não estou trabalhando, eu abandonei aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, mas a minha resposta às palavras, a minha resposta aos confrontos, a minha resposta às palavras de Deus, eu não tenho respondido. O que eu tenho falado de uma forma indireta é: eu cuido da minha vida, Deus. Da minha vida cuido eu. Das minhas finanças cuido eu. Da minha família cuido eu. Vamos trazer para o cristão? Até do ministério, do meu ministério, cuido eu. Eu não sou preguiçoso, eu corro, eu faço. E Deus está falando, mas é do seu jeito. Sabe? Porque permitir que Ele seja o nosso Senhor exige fé. Volta para a fé, não tem como fugir dela. Permitir que Ele seja o nosso Senhor exige fé. Porque responder às palavras, os confrontos, o chamado, exige fé, porque humanamente falando é loucura. Humanamente falando faz mais sentido eu querer cuidar da minha vida, humanamente falando. Humanamente falando faz mais sentido eu acreditar naquela profissão que eu aprendi e correr atrás dela para ficar rico. Humanamente falando faz mais sentido eu fazer um curso para eu aprender uma habilidade nova, e eu não sou contra estudar, eu faço cursos, eu gosto. Mas a gente precisa entender, isso não pode substituir o senhorio de Deus na nossa vida. O Senhor tem nos chamado esse tempo para acreditarmos nele, termos fé. A impressão que dá é que uma mina não é suficiente, mas se Ele colocou nas suas mãos, Ele só espera que você trabalhe e deixe os resultados na mão dEle. Às vezes o trabalho demora para dar resultado e a gente pensa, fala, não, dá para fazer uma gambiarra aqui, fazer do jeitinho brasileiro que vai dar resultado mais rápido. Deus está te chamando para falar, confia nele. Não esquenta a cabeça com o resultado, desde que você esteja trabalhando com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Ponto. Se coloque em pé.